Olá, tudo bem, aluno, aluna? Eu sou o professor Ricardo, sou professor do curso de inglês, sou pós-graduado em metodologia de ensino de línguas estrangeiras e português, e hoje a minha proposta é acabar com o problema da conjugação na língua inglesa. A língua inglesa ela é compacta, ela é simples. Ela não é como o português que cada pessoa, quando nós estamos usando o pronome do caso reto, que nós temos que conjugar o verbo em cada pessoa. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, na língua inglesa, nós só conjugamos os verbos na terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, de uma vez por todas, com essa aula, você vai aprender a conjugar todos. Isso mesmo, todos os verbos da língua inglesa. Facilmente. Vamos lá? Então, para iniciar a nossa aula, eu trago aqui para vocês esse quadro, e esse quadro ele vem com os pronomes pessoais equivalentes a os pronomes do caso reto em português, que são os subject pronouns, ok? E os pronomes oblíquos, que são os object pronouns. Certamente, em algum momento da sua vida, você é, se deu conta de que a maioria das línguas estrangeiras nós iniciamos o estudo pelos pronomes, não é verdade? Então, na língua inglesa não seria diferente. Mas você já deve ter ouvido esses pronomes. I, you, he, she, it, we, you and they. Agora vejam só que eu queria desmistificar uma coisa aqui. Vejam só a tradução, não é? I, eu. You, tu ou você. He, ele. She, ela. It, isso, it. Cuidado para não pronunciar o pronome to eat, que é comer, ok? It. É um som um pouco mais glotal, não é? It significa ele e ela. Isso significa ele, ela. E nunca significa isso. Entendeu? Alguns professores de língua inglesa traduzem o pronome it como isso, isto, mas está equivocado. It significa ele e ela para tudo, menos para a pessoa. Memorizem isso. It, o pronome it, significa ele e ela, exceto para a pessoa, mas para todo o resto. Porque para a pessoa, nós temos he para ele, she para ela, you para tu, para você, I para eu, we para nós, you para vós ou vocês e they para eles e elas. Gente, em inglês não existia a segunda pessoa do singular. Não existia. Vocês perceberam que ela é igual à segunda pessoa do plural? Vós? Quando os britânicos foram invadidos por Roma, a língua romana se deparou com esse problema de não ter a segunda pessoa, tu, você. Aí, vocês sabem que quando um país domina o outro, ele tenta implantar a sua cultura. Para resolver esse problema da falta da segunda pessoa do singular, eles repetiram a mesma pessoa a mesma pessoa do plural, a segunda pessoa do plural. E agora, como é que a gente faz para diferenciar? E aí? É da seguinte forma. Para diferenciar, quando você fala you,
e olha em volta, é plural. Se você fala you e aponta para a pessoa, é singular. Então, esse negócio de que apontar é feio, que se você apontar o dedo para alguém vai ser deselegante, isso não existe na língua inglesa. Não tente mudar o inglês, ele é assim, ok? E os pronomes oblíquos, object pronouns. Eles são os pronomes objeto. Se eu sou o sujeito, me é o objeto. Por exemplo, vamos aí, sujeito, vi João. Eu o vi. Como é que a gente colocaria? Então eu vou escrever aqui, ó. I saw him. Aqui em cima, gente. Aqui na bandeira. Eu o vi. Porque him é ele, lhe, ó. Se fosse ela. Se fosse ela, I saw her. Eu a vi. Então, vocês que estudaram português, que tenham conhecimento da língua portuguesa, só é vocês olharem esse quadro e identificarem os pronomes sujeito, os pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e os pronomes do caso oblíquo, me, comigo, ti, contigo, e por aí vai. Eu não vou me ater muito, porque esse assunto já é muito batido e nós já estudamos bastante. Mas temos uma observação aqui embaixo. Primeiro, as segundas pessoas, singular e plural, têm a forma tanto para o pronome subject quanto para o pronome object. Vejam só isso daqui, ó. You, na segunda pessoa, do singular, no subject pronoun, é o mesmo para o object pronoun. You, da segunda pessoa do plural, é o mesmo para o subject pronoun e para o object pronoun. É o que tem dizendo aqui, ok? 2. A forma ut é geralmente usada para referir-se a coisas e animais. E quando diz coisas e animais, nós falamos de situações, de fenômenos da natureza, tudo aquilo que não é pessoa. Ele e ela para tudo que não é pessoa. 3. A forma they corresponde ao plural de he, she e it. Como é isso, professor? Como funciona isso? O que significa isso? Vejam só. Se eu tenho a chave, eu vi a chave. Como é que eu vou escrever, trocar a palavra-chave por um pronome? I saw it. Ok? Eu a vi. Por que eu a vi? Eu a vi para uma coisa. Eu a vi. Eu vi o carro. Eu o vi. Olha aí, ó. Ok? E se por acaso tiver um monte de coisas ou animais, mais de um, o plural, você viu os cães? Sim, eu os vi. I saw them. Eu os vi. Ok? Mesmo que sejam coisas e animais. Mas eles e them, que eles, elas, os, as, lhes, para os object pronomes, e they para os subject pronomes, pode se referir a coisas, animais, situações e todo o resto, pois é plural. Lembrem-se disso, sempre. Ok? Não se esqueça de decorar muito bem as formas deste quadro. Isso mesmo, gente. Vocês, por favor,
precisam decorar as formas deste quadro, porque isso é o mais básico da língua inglesa. Se você decora tudo isso daqui, você não vai complicar-se nos textos ou quando você estiver conversando com algum nativo. Isso é o mais básico da língua inglesa e você tem que aprender esse quadro, os subject pronouns e os object pronouns. É o mais básico mesmo. Então eu tinha que passar por isso aqui, por essa matéria, para poder ensinar vocês a conjugar qualquer verbo na língua inglesa. Vamos lá? Conjugação definitiva. Gente, olha, vamos ver aqui, não é? Olha só o verbo dance. O sujeito, para o sujeito I, you, we ou they, o verbo sem o to. Então, para conjugar o verbo na língua inglesa, nós precisamos apenas de tirar o to, né? Nesse caso aqui é o verbo to dance. Perdão pela letra, mas é difícil escrever aqui com o mouse. To dance. O que é que você faz? Você tira o to e coloca dance. Só isso. Mais nada. Se por acaso o sujeito for she ou it, aí você vai colocar o verbo sem o to mais s. She dances well. Ela dança bem. They dance well. Eles dançam bem. She dances. Então, existe uma regrinha geral para quando for he, she ou it, nós colocamos s. Porém, dependendo da terminação do verbo, há algumas peculiaridades. Então é aí que a gente vai aprofundar o nosso estudo. Olha só, exceções à regra. Número 1. Com o sujeito he, she ou it, verbos terminados em y, precedido por consoante, preste bem atenção nessa situação. Quando o verbo é terminado em y e é precedido por consoante, elimine o y e acrescente ies. Então, esse verbo aqui termina com y, não é? É W-O-R-R, worry, não é? Meu marido se preocupa comigo. Então, o verbo preocupar, worry. Antes do y, nós temos uma consoante. Quando isso ocorre, nós cortamos o y, que foi feito aqui, e colocamos a terminação ies. My husband. My husband, ele é o quê? Ele é he. Meu marido, no caso dessa mulher que está falando aqui, meu marido. Então, se trocar por um pronome, ele é he. My husband worries about me. Meu marido se preocupa comigo. Se eu traduzir ao pé da letra, sobre mim. Mas não é assim que faz. My husband worries about me. Meu marido se preocupa comigo. Então, é necessário decorar essa regra aqui, ó. Verbos terminados em CH, SH, SS, X, Z e O. Acrescenta-se ES ao verbo. É o que aconteceu aqui com o verbo teach. Termina com CH, então nós acrescentamos ES. Bruna. Bruna, se nós trocarmos o nome Bruna por um pronome, ela é she. Terceira pessoa do singular. Bruna teaches history. Bruna ensina história. Vamos aqui. Nós vamos para a prática, né? Nós temos aqui, ó, singular e plural, primeira, segunda e terceira pessoas, primeira e segunda pessoas do plural. Então, como é que funciona? Aqui nós temos o verbo to work, não é? Aqui nós temos o verbo to work. Olha só, o verbo to work. Vou aqui usar a canetinha para marcar. Então, como é que funciona isso? É simples. Deixa para lá o he, she, it, ok? Coloca aqui o verbo work sem o to.
Vamos lá? Olha só como é fácil. Já conjugou. Você já conjugou o verbo work, o verbo to work, ok? I, you, we, you and they não muda nada. O inglês é língua de índio. É eu trabalho, você trabalha. É nós trabalha, vós trabalha, eles trabalha. Então é como se fosse língua, é uma língua primitiva. O inglês é uma língua primitiva, é uma língua mais antiga que as línguas indo-europeias que deram origem ao latim, que da qual o português descende. E por esse motivo, ele é dessa forma. Ele é compacto. Eu trabalho, tu trabalha, nós trabalha, vós trabalha, eles trabalham. Pronto, é desse jeito que funciona o inglês. Porém, na terceira pessoa, o he, she, it, funciona dessa forma. Se quando o verbo termina, não termina com ch, com x, com ss, com z ou com o, a gente não precisa acrescentar nada. Olha só, acrescenta só o s, como é a regra geral. Como o work não é um verbo que exige as exceções, só acrescentar s. Vamos para o verbo to say. O que é que a gente faz? I, you, we, you and they. Nós tiramos só o to. Pronto. Resolvido. Já conjugou. E o que é que a gente faz? É um y? É sim, mas ele é precedido de uma vogal. Por isso que eu pedi para vocês prestarem bem atenção no y precedido de consoante. Quando o y é precedido de uma consoante, você elimina o y e coloca is. Mas nesse caso, say é um verbo que tem o final y, mas é precedido de vogal. Então, I say, you say, he says, she says, it says. Essa é a pronúncia. Não fala 6, pelo amor de Deus. 6 é depois do 5 em português. I say, you say, he says, she says, it says. We say, you say, they say. Viu lá como é simples conjugar um verbo em inglês? Vamos um pouco. Vamos agora conjugar o verbo to teach, o verbo ensinar. Mais uma vez, você vai pegar I, you, we, you and they. Vai tirar o to e vai colocar lá. Pronto. Conjugou. Você acaba de conjugar o verbo. Agora, no he, no she e no it, como é um verbo terminado com ch, nós acrescentamos es. Vamos lá? Conjugou o verbo. Simples assim. Se fosse em português, olha a complicação. Eu ensino, tu ensinas, ele ensina, ela ensina, nós ensinamos, vós ensinais, eles ensinam. Vejam como você ia ter que se esforçar. É muito difícil conjugar em português. Vamos agora para o verbo to go, o verbo ir em inglês. I, you, we, you and they. Só é tirar o to. Pronto. Resolvido. Como é um verbo terminado em o que acontece? Nós colocamos es no final. Conjugou. Viu lá, aluno, viu lá, aluna, como é fácil conjugar verbo em inglês. Vocês precisam lembrar, não é? Das regrinhas. O verbo terminado em CH, SS, Z, O, você coloca ES. Verbos terminados em Y, precedidos de consoante, vocês vão tirar o Y e colocar IS. Quando o verbo é terminado com Y precedido de vogal, coloca apenas S. Exceções à regra 2. Então, isso aqui é muito importante. Nós temos o verbo to be como um dos verbos principais. Você compra um e leva dois. É desse jeito. É o verbo ser e estar. Você compra um e leva dois para você.
Você é e você está com o verbo to be. Mas o verbo to have, é um verbo muito usado como verbo auxiliar nas conjugações verbais em inglês. Porém, ele tem uma peculiaridade. O verbo have tem uma conjugação especial com os sujeitos nas terceiras pessoas do singular. Tiago, he. Então, have vai virar has. Tiago has a good job. Tiago tem um bom emprego. Então, isso daqui é uma exceção. Ok, aluno? É mais uma exceção. Mas é só esse verbo aqui que muda desse jeito. Olha outra coisa muito importante. É uma dúvida que cai no vestibular, cai no Enem, cai nas provas. Caso o sujeito seja algum pronome indefinido, somebody ou somebody, 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 pronúncia britânica, pronúncia americana. Somebody, somebody. Nobody, nobody. Everybody, everybody. Nothing, everything. Você sabe o que significa, né? Somebody, alguém. Nobody, ninguém. Everybody, todo mundo. Nothing, nada. Everything, tudo. Usa-se o verbo na terceira pessoa do singular. Sempre. Então, olha só. O verbo terminado em O. Qual é a regrinha? Coloca ES. Certo? Aí, olha só. Everybody goes to school. Todo mundo vai para a escola. Então, o verbo aqui vai goes. Com o final ES. O aluno, especialmente do ensino médio, quando se depara com provas e no Enem, tem uma tendência, o aluno brasileiro de inglês tem uma tendência em colocar o verbo go, simplesmente go, sem conjugar, quando se depara com um pronome indefinido. Então isso cai no Enem, cai nas provas, cai em concurso. Tomem cuidado, ok? Então, se eu colocasse assim, todo mundo ensina inglês. Everybody teaches English. Todo mundo ensina. Você vai colocar ES no final, porque verbos terminados em CH, eles admitem o ES na terceira pessoa. Ok? Prestem bem atenção e, infelizmente, essas regras precisam ser memorizadas. Na forma interrogativa, como é que a gente interroga? Só é colocar o do para I, you, we ou they. Do I, do you, do we, do they. Mais o verbo sem o to. Vamos ver agora esse exemplo aqui, ó. Do you always see your girlfriend? Você sempre vê sua namorada? Mas se for com he, she ou it, você vai usar does. Por quê? Porque o verbo termina em O. Quando o verbo termina em O, na terceira pessoa do singular, qual é a regrinha? O que a gente faz? Coloca ES. Então vira das. Como é a regrinha? Verbos terminados em SS, em Z, em CH, em SH também, não é? Em S, por exemplo, com bus. Então, aí no plural vai virar buses, mas com verbos, né, terminados em S, SS, CH, SH, Z e O, coloca ES, ok? Se eu esqueci algum, você me corrige aí, mas a gente, na hora, quando você se deparar com um verbo, você pensa que esquece de algum, você pensa que não sabe, mas na hora que você deparar-se com o verbo, você vai saber aplicar a regra, ok? Então vamos fazer agora aqui, ó. Das mais o sujeito he, she ou it mais o verbo sem o to, ok? Das Amanda, por quê? Porque Amanda é uma she. Does Amanda like mango juice? Outra coisa importantíssima. Quando você faz uma pergunta, ok? E é um he, um she ou um it o sujeito, o verbo fica na base form.
nas perguntas, fica na forma básica. Por quê? Quando você faz a pergunta, você já colocou a partícula aqui, ó. Então, cuidado para não colocar essa aqui para não ficar Does Amanda likes? Cuidado! Essa aula é para esclarecer os alunos do primeiro, segundo e terceiros anos. Para vocês que estão no ensino médio e para vocês que estão aprendendo a língua inglesa como segunda língua. Não se esqueçam, especialmente dessa regrinha aqui. Se você coloca does para um sujeito que pode ser he, she ou it, o verbo da frase vai ficar na base form, ou seja, na forma básica, sem o to, ok? Does Amanda like mango juice? Amanda gosta de suco de manga? Juice ou jazz? São as pronúncias para essa palavra, ok? Vamos mais? Olha só, negative form ou negative form. Para o sujeito I, you, we ou they, nós vamos usar don't, que significa do, mas not, mais o verbo sem o to. I don't have money, eu não tenho dinheiro. Mas se o sujeito for he, she ou it, nós usaremos o doesn't. Porque he, she, it, quando nós temos o do, nós colocamos es. E agora nós temos a partícula negativa not. Does mais not, doesn't ou does not. Então, e mais o verbo sem o to. Então vamos ver lá. Andresa doesn't drink tea. Andresa não bebe chá. Não é simples, é super fácil. E aqui nós nos deparamos com as short answers. Short answers são pequenas respostas que levam as pessoas ao significado completo da pergunta. Olha só como é que funciona isso daqui. É muito simples e muito fácil. Do you usually have lunch at midday? Você usualmente, geralmente, almoça ao meio-dia? Se a resposta for sim, yes, I do. Por quê? Porque a pergunta foi com do. Então, a sua resposta vai remeter à pergunta, que é essa sentença completa. Ou no, I don't. Compreendeu? Mas se for he, she, it, a pergunta será Does he work 3 times in a week? Ele trabalha 3 vezes por semana? Yes, he does. Sim, ele trabalha. Yes, he does. Short answers. Olha, short answers. Ou seja, respostas curtas. Se a pergunta for com does, a resposta será com does. Yes, he does. Ou, se for negativa, no, he doesn't. Vamos ver agora as full answers. Full answers, nós aprendemos nos primeiros anos que começamos a estudar inglês. Nós temos as full answers, ou respostas completas. Por exemplo, do Tiaguinho e Luan Santana sing reggae? Por quê? Tiaguinho e Luan Santana, dois ris viram they. Isso. Eu vou até marcar aqui, ó. Porque isso é uma dúvida muito comum com os alunos. Se Tiaguinho é he e Luan Santana é he, mas quando somos dois, vira um they. E por isso nós usamos aqui do. Compreendeu, aluno? Não é interessante? Aí a resposta completa será no. Tiaguinho sings pagode and Luan is a pop singer. Eu não acho ele muito pop não, mas fazer o que, né? Ai, Jesus. Vamos continuar. Does she go to bed before 10? Ela vai para a cama antes das 10? Yes. She sleep early.
Ela dorme cedo. Sim, ela dorme cedo. Então são respostas completas, carregadas de sentido, que você pode usar na língua inglesa. E aqui, de lambuja, deixo para vocês essa lista de advérbios de frequência. É muito importante que nós tenhamos esse vocabulário em mente. Nós temos que, né, aprender esse vocabulário. Então, eu vou aqui pronunciar essas palavras para ajudar você a familiarizar-se com elas, não é? Então, vamos aqui. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, meu apontador, que é melhor, porque eu não fico riscando aqui. Aqui, ó. Always. Always. A L tem som de O. Always, sempre. Daily, diariamente. Ever, sempre. Every day. Every day, todos os dias. Frequently, frequentemente. Journally. Journally. Olha só a pronúncia. Não fala generally, pelo amor de Deus. É generally, 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 generally. Viu lá? Hardly ever, quase nunca. Monthly, monthly. Olha o TH aqui, monthly, mensalmente. Never, nunca. Normally, normalmente. Occasionally, isso, o S vira J aqui, ó. Olha só. Occasionally, 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 ocasionalmente. Often, often, o T não é pronunciado, often. Sometimes, às vezes. Rarely, isso, não fala rarely. Eu vejo muitos alunos falando rarely, 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 raramente. Sheldon, não fala seldom, é Sheldon. Twice a week, duas vezes por semana. Uncommonly, uncommonly, incomum, raramente. Usually, usually. Olha o S novamente virando, tendo o som do J, nosso J. Usually, usualmente, geralmente. Weekly, semanalmente. Early, cuidado para não fazer o que eu acabei de fazer. Aqui não é early, é yearly. Yearly, anualmente. Early é cedo, cuidado. Once a day, uma vez por dia. E agora eu termino aqui a nossa aula. Espero que você tenha gostado e tenham definitivamente aprendido a conjugar todos os verbos da língua inglesa. Basta vocês seguirem as regras que nós apontamos aqui nessa aula. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.